Hoje eu vim falar sobre a história da nova medicina germânica, como ela foi criada e como ela pode te ajudar a tratar suas dores e seus sintomas físicos. A nova medicina germânica, ela foi criada, ela foi desenvolvida por um médico chamado Dr. Hammer. Esse médico, ele já era responsável dentro de um hospital pela área, né, responsável pelos pacientes com câncer. E em 1978, ele recebeu uma notícia onde o filho dele havia sido assassinado acidentalmente. Depois que o Dr. Hammer, pouco tempo depois que ele recebeu essa notícia, né, esse trauma emocional, ele veio a desenvolver um câncer. E a esposa dele também, a esposa dele desenvolveu câncer de mama. E então ele começou a se perguntar se esse câncer que ele havia desenvolvido era apenas uma doença ao acaso ou se tinha alguma ligação emocional com aquele forte choque que ele havia vivido com a perda do seu filho. Então ele começou a estudar, né, a aprofundar nesse assunto e começou a estudar a história, né, dos próprios pacientes de câncer que ele tinha, dos seus próprios pacientes. Ele começou a ouvir a história dos pacientes, ele começou, inesperadamente, né, na época, ele começou a perceber que todos os pacientes que ele recebia tinham, tinham vivenciado um choque emocional, tinham uma história de conflito emocional pouco antes do início dos sintomas. Então, após 20 anos de pesquisas e terapias, né, e após mais de 31 mil pacientes, o Dr. Hammer, ele finalmente estava habilitado para concluir que a doença é causada por um choque emocional, é causada por um trauma. E aí ele trazia que se a gente consegue, de alguma forma, estar preparado para aquele trauma que a gente vai vivenciar, o nosso organismo não desenvolve a patologia. Né? E se o conflito ele é resolvido, a patologia também é revertida. Então, o Dr. Hammer, ele continuou esses estudos e ele catalogou a causa primária de diversas doenças, onde ele identificou uma relação, né, com cada doença, uma relação com cada conflito, choque emocional que a pessoa pode vivenciar de forma dramática, de forma inesperada. Ele fez estudos registrando, né, tirando exames de imagem do cérebro desses pacientes e correlacionando cada área do cérebro sendo responsável por algum órgão ou por alguma região do nosso corpo. Então ele foi catalogando diversas causas primárias de doenças, né, patologias, sintomas físicos que as pessoas podem vir a desenvolver. Então, o Dr. Hammer, ele trazia essa explicação, né, de que a doença física, né, o sintoma físico, ele é uma ligação entre a nossa psique, o nosso cérebro e os nossos órgãos. E ele trazia essa ideia, né, de que é fundamental, né, que as pessoas entendam como o nosso corpo trabalha e como o nosso corpo pode trabalhar para restaurar a nossa própria saúde, permitindo assim uma grande melhora nas patologias, principalmente nos casos crônicos, né, que apresentam uma dificuldade de resolução até então. Então, o Dr. Hammer ele afirmava que as doenças, na realidade, são um programa biológico de sobrevivência, né, que o nosso corpo manifesta diante de um grande choque emocional, de um conflito inesperado que a gente vivenciou. Então, se você quer conhecer mais sobre a medicina germânica, entre em contato que eu posso te ajudar a superar sintomas e dores físicas.